Oi galera, tudo bem? A gente vai responder nesse vídeo aqui a primeira parte de uma prova anterior de residência da USP. Então tá aí o processo seletivo, o programa de residência da área profissional da saúde. Essa é uma prova de enfermagem, lógico, 2021. Então foi realizada em 2020 para 2021. E eu corrigi com bastante carinho. Então eu tô aqui cheia de anotações, como se eu estivesse assim estudando. Como eu resolveria essa prova se eu estivesse estudando para um concurso ou para uma residência? Porque as questões dá pra gente aproveitar muita coisa de um para outro, tá? Então eu procurei assim tentar entender realmente as alternativas e anotei aqui tudo para vocês, tá? Não fiz slide por falta de tempo, tá? Então nós vamos seguir a própria prova. Espero que esteja dando para ler. Caso não esteja dando para ler, eu vou até aumentar aqui para garantir e você pode aumentar, deixar na tela cheia para garantir, tá? A gente começa na questão 8, que é quando começa algumas questões de conhecimentos gerais, mas se liga aí com saúde pública e tal. Deixa eu ver se assim fica melhor. Assim começa a cortar as bordas, né? Vou deixar assim, tá? Então vamos lá. Questão 8. Entende-se por vigilância epidemiológica. Então, todas com 5 alternativas. Então, isso daqui, para começar, importa a gente entender aonde tá, né? Na lei 8080-90, dentre mil coisas que a gente tem quando estuda SUS, a gente tem lá as definições de saúde do trabalhador, de vigilância epidemiológica, de sanitária e etc. E essa definição da letra A, ó, um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde, ó, intervir nos problemas sanitários, tudo isso aí já é a grande dica, que se trata da vigilância sanitária e não da epidemiológica. Portanto, letra A, fora, tá? Letra B. Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos. Essa definição está exatamente igual à da Lei 8080-90. Palavras-chave para a gente memorizar aí, ó. Mudanças nos fatores determinantes e condicionantes. No final, medidas de prevenção e controle de doenças. Palavras-chave que identificam a vigilância epidemiológica, certa, tá? Letra C. Então, vigilância epidemiológica seria a distribuição e os determinantes dos problemas de saúde, sendo fenômenos e processos associados em populações humanas. Na verdade, isso é a definição de epidemiologia e não de vigilância epidemiológica. E a letra D, ela faz um complemento, tá? Difusão e propagação de doenças, sua frequência, modo de distribuição, evolução, colocação de meios necessários à sua prevenção. Isso também é continuação da definição de epidemiologia. Então, a C e a D, ele fez essa miscelânea, né, definindo epidemiologia e não vigilância epidemiológica. A E, ela já está bastante desconexa, né? Prevenção e controle de doenças transmissíveis. Então, a vigilância não é a prevenção e o controle em si, né? São as ações que vão estar dentro desses fatores determinantes que levam a, né, como tá na letra B, tá? Então, a letra E, ela fez uma grande miscelânea, mas ela não se encaixou exatamente numa definição ou em outra. E de fundo temos o WhatsApp, eu não vou mexer agora, que senão eu vou sair da tela, tá? Então, 8, resolvemos. Questão 9, posicionar aqui, acho que dá para enxergar, né? São consideradas portas de entrada das ações e serviços na rede de atenção à saúde. Enquanto você está estudando, além de acertar, claro que é o grande objetivo, no momento do estudo, interessa aonde está a resposta, ter uma noção aonde está a resposta. Isso ajuda muito a gente detectar os nossos erros, tá? E o assunto da porta de entrada, ele tá lá no decreto 7508 de 2011. Esse decreto, ele faz parte da tríade essencial para estudar a legislação do SUS, que seria a Lei 8080-90, 8142 e o decreto 7508. Com esses três juntos, você já consegue matar muitas e muitas questões do SUS. E nesse decreto, lá no artigo 8º, ele determina exatamente quais são as portas de entrada. Então, a atenção primária tá no 1, artigo 8, mas item 1, tá? Atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial e acesso especial e especial de acesso aberto. Aliás, esse especial de acesso aberto pode ser tipo Sereste, pode ser CTA, tá? Então, veja que é literal, né? Então, o que a gente tem de errado? Ambulatórios, por exemplo, atenção hospitalar, não. Essa resposta, ela está exatamente na letra E. Veja que as outras têm outros itens que não constam no decreto 7508. Então, se o decreto está ou não no seu edital, mas está aqueles termos gerais principais, legislações do SUS, etc., considera o decreto para estudar, tá? Já fizemos a 9, agora a gente vai fazer a 10, eu vou aqui me virando. 10, aqui do lado direito, tá? O
processo de trabalho em uma equipe multi de saúde foi classificado por PEDUSA em duas principais modalidades. A equipe já estudei tanto essa autora, gente. Equipe agrupamento. Equipe agrupamento, você vai ter uma característica muito marcante dela, que é a fragmentação desse grupo, tá? Do modo de trabalho, não é do grupo, é do modo de trabalho desse grupo. E a gente também tem a equipe integração, que vai trabalhar de forma mais articulada. Então, olha como está no enunciado. Equipe agrupamento, que se observa a justa posição das ações. Veja, não é a integração, é a justa posição. E a equipe integração, quando ocorre a articulação das ações e interação dos agentes. E aí, ele quer critérios de reconhecimento da equipe agrupamento. Teoria pura dessa autora, exatamente, tá? Então, o primeiro critério é a ausência de autonomia técnica. Isso daí seria a liberdade, mas do profissional julgar as necessidades dos usuários, enfim, tomar decisões, tá? Então, a primeira é a ausência de autonomia técnica. Vai ter que conhecer essa autora, caso você preste residência, isso esteja no seu edital, falando em equipes, tá? Isso a gente tem aqui, ó, ausência de autonomia técnica. Tá? Exatamente aí, tá? Depois, comunicação externa ao trabalho, né? Comunicação, assim, é usada mais na dimensão instrumental, tá? Tá, exatamente aqui, deu pra ver que essa é a nossa resposta, né? Depois, autonomia técnica plena. Então, tipo, cada agente, né? Vai realizar ali uma tarefa por área, sabe? Não tem uma integração, é uma divisão. Essa fragmentação, ainda que o grupo continue existindo, existe uma fragmentação nas tarefas. Eu tenho autonomia, eu faço a minha parte técnica, tá? E comunicação estritamente pessoal. Quando existe uma interferência no trabalho do outro, é como se fosse uma camaradagem. Esse é o raciocínio, né? Não é uma ajuda normal porque nós estamos integrados. Eu tô te ajudando. E não, né? Ou seja, as tarefas aqui, elas não são vistas enquanto algo comum a todos, né? É como cada um tem o seu pedaço. E essas 4 são características clássicas dessa equipe. Cadê aqui? Agrupamento, né? E todo o oposto disso entra na equipe integração. Então, se no seu edital tem trabalho em equipe, estudar equipes, relacionamento inter-equipes, estuda essa autora, tá? Então, a alternativa C para cá. Legal, vamos para a questão 11. Tá dando para ler aqui, né? Sobre o acolhimento com classificação de risco nos sistemas de urgência do SUS, é correto afirmar que a avaliação de risco e a vulnerabilidade, meu gato está se matando de brincar aqui, a avaliação de risco e a vulnerabilidade é considerada uma prerrogativa específica dos profissionais de saúde que atendem no serviço considerado. Olha só que pegadinha assim, esquisita até de interpretar. Avaliação de risco, ok, né? Os profissionais de saúde irão realizar, né? Diferente de acolhimento, né? Acolhimento qualquer profissional realiza, né? Não importa se é da saúde ou não, acolhimento é uma postura, tá? Agora, vulnerabilidade é uma prerrogativa, vulnerabilidade é que o usuário traz, né? Avaliação de risco é um serviço prestado, é uma parte de um serviço, tá? Então, por isso que tá errado, mas tá muito mal escrito, tá? Vamos ver as outras. Letra B. A classificação de risco considera prioritariamente a entrada por filas e a ordem de chegada. A classificação de risco é exatamente para quebrar essa simples ordem de chegada. Existe uma ordem de chegada, mas dentre essas pessoas que vão chegando nessa determinada ordem, existe graus de gravidade diferente que faz com que a pessoa passe na frente. Então, rompe essa ordem de chegada, rompe essa fila, né, por horário, tá? Por causa da gravidade e risco de morte. Letra C. Implica em escutar atentamente ao usuário, seus problemas, demandas, mantendo o foco na doença apresentada, o resto, sem considerar outros aspectos. Não, então considera vários aspectos, tá? Emocionais, inclusive, tá? Sociais, considera outros aspectos. Letra D. Consiste em dispositivo técnico assistencial que altera a forma de fazer gestão da assistência. Olha que interessante, veja que é uma definição mais vaga, mas ela está dizendo como se estivesse olhando por cima o que seria, né? E de considerar as relações de acesso aos serviços de saúde. Ela não explicou como que esse acolhimento vai acontecer. Mas essa forma de acolher com classificação de risco, ela tem essa característica de gerir diferente, colocar essa qualidade no acesso ao serviço de saúde com maior justiça, com maior equidade, tá?
Letra E, avaliação. Essa tá certa, tá? Letra D, certa. Bom, o que surgir de fundo aqui, ou é o gato, ou é o cachorro, ou é o avião que passa aqui em cima da minha casa. Então, aqui é uma beleza, tá? Letra E, a avaliação quanto ao risco e a vulnerabilidade deve considerar, e aí vem essas palavras que matam as alternativas do tipo estritamente o grau de sofrimento físico e também desconsiderando todas os outros quesitos. Portanto, letra D. Tudo bem? Vamos para 12? Se a 12 tá desse lado, me mudo para este lado e tá tudo certo. Questão 12, ó. Eu fazia tanta anotação, e pior que eu tenho várias anotações de quando eu estudava em pastas, é bem legal. 12 vai falar de bioética. A bioética estabeleceu como fundamento o respeito à vida humana, considerando a evolução histórica que resultou no surgimento da bioética e os seus princípios, assinale a alternativa correta. Primeiro, né, quais seriam os princípios da bioética? A autonomia, beneficência, não maleficência e a justiça. Não é exatamente isso que está perguntando, mas é uma questão bem clássica também de prova, tá? Letra A. A vida é um processo que pode ser considerado contínuo, coordenado e progressivo. Gente, não está falando nada exatamente sobre os princípios, porém tem algum erro aqui? É algo bem geral, sem nenhum erro, e é a nossa resposta, mas pra gente ter certeza, a gente vai caçar erros nas demais, né? Porque eu também ficaria em dúvida, porque apesar de não ter encontrado nenhum erro, não responde com especificidade sobre os seus princípios, tá? Mas veja, os seus princípios considera a vida um processo contínuo, coordenado e progressivo, tá? Letra B. O método cartesiano contribuiu para uma visão geral sobre o paciente e a sua saúde. O método cartesiano foi instituído por René Descartes. Ele propõe uma coisa que vai um pouco contra as coisas da bioética, porque ele pressupõe a fragmentação do saber, mas a supervalorização desse saber médico, né? Onde esse saber médico tão exacerbado, tão supervalorizado, né? Ele deixa de ver o indivíduo enquanto único. Então, assim, existe um diagnóstico, por exemplo, o diagnóstico é X, tá? É um saber médico ali consolidado. Mas todas as pessoas que têm o mesmo diagnóstico, elas têm as mesmas sintomatologias, as mesmas condições, os mesmos acessos? Não, né? Então, o saber médico, ele foi tão valorizado, né, que deixou de ser olhado o ser humano. Então, olha como é que tá na B. O método cartesiano contribuiu para uma visão integral sobre o paciente e a sua saúde? Não, ficou bem fragmentado, por isso tá errado, tá? Então, continuamos com a A como alternativa correta. Olha a postura de mim. De mim. Minha postura. Agora ficou melhor, né? Eu ia falar, olha a postura da professora, misturei com de mim e virou minha. A descoberta dos micro-organismos no século XIX contribuiu para as mudanças do foco da doença para o doente, ó, pensa. Descobriu-se os micro-organismos, junto aos antibióticos, etc, etc. Adivinha só se isso foi positivo no sentido, foi muito positivo, mas positivo no sentido de olhar o doente. Não, mais foco na doença ainda. Então aí tá escrito que mudou o foco da doença para o doente. Não, mais foco na doença ainda, com os seus benefícios e os malefícios, né? Letra C também errada, continuamos com a letra A. Letra D. As ações de saúde devem ser pautadas pela correlação entre os custos e benefícios. Muito além disso, as ações de saúde é só custo e benefício? É muito além disso. Qual é a oferta? Qual é a condição social? Qual as especificidades dos indivíduos, tá? Então não é assim, o benefício supera o custo, então vai fazer naquela determinado indivíduo tal procedimento. É muito mais do que isso. Ficou simplícito demais, sabe? A letra D. De acordo com o princípio da justiça, é preciso respeitar com imparcialidade o direito de cada um. Até aí tudo bem, né? Direito igual de tratamento, justiça de distribuição de verbas, né? Pensando na saúde, na pesquisa, etc. Tá. Dentro desse princípio, a objeção de consciência refere-se ao profissional de saúde dever agir sempre de acordo com a legalidade e com o que é aceito pelo paciente. Então, objeção de justiça está dentro do conceito de justiça, pensando em bioética. Mas a objeção de justiça é objeção ou contra, né? É o direito do profissional de saúde se recusar a fazer algum determinado procedimento, mesmo quando ele está na legalidade. Então, refere-se ao profissional de saúde agir sempre de acordo com a legalidade, com o aceito pelo paciente. Não, esse termo, objeção de consciência, você entende como um profissional, mesmo que algo seja legal, ele pode ser contra, ele pode se negar a
realizar, tá? Então a E também errada. Continuamos com a letra A. E vamos para 13, posicionando ela aqui e eliminando uma folha de anotação. Muito útil estudar assim. Eu vou te falar que cada vez que eu resolvo prova e eu faço as minhas anotações, e quando eu não faço, eu não aprendo igual, eu desenvolvo muito mais. Toda vez que eu preciso pesquisar um autor, reforçar um conceito, eu tô ali escrevendo, isso tá certo por causa disso, tá certo por causa daquilo, para guiar o meu vídeo, isso me internaliza. Então, quando você estuda dessa forma, e não só me escuta sem fazer nenhum tipo de anotação, né? Quando você faz e não faz, a diferença é muito gritante no seu aprendizado, tá? Ainda que tome mais tempo, mas é um tempo produtivo, é um tempo útil, tá? Eu não tô perdendo, tô ganhando. 13, vamos lá. O Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente por meio da Portaria 529 de 2013, com o objetivo de contribuir para a qualidade do cuidado em saúde. Considerando os antecedentes, bem como o Programa Nacional de Segurança do Paciente, vamos procurar a correta. A eficiência refere-se ao cuidado baseado no conhecimento científico dirigido a todos que possam se beneficiar deste saber e, ao mesmo tempo, olha, mesmo que você não saiba o conceito, olha que interessante, e ao mesmo tempo evitando seu uso do quê? Da eficiência, evitando o uso da eficiência para os que possivelmente não se beneficiarão. Alguém não se beneficia da eficiência, pensando no uso de serviços de saúde, por exemplo, pensando em segurança do paciente? Não, né? Então, quem não se beneficia não tem, né? Então, letra A, errada. Letra B, a acreditação, sabe acreditação? ONA, Joint Commission, acreditação, né? É uma metodologia de avaliação externa da qualidade, externa mesmo, né? Tendo como referência um conjunto de padrões, ok? De caráter obrigatório, não é obrigatório, tá? É bem visto? Sim, né? Traz status, traz segurança, é recomendado, desejável, sim, mas obrigatório não é, então letra B errada. Letra C. A classificação dos erros em ativos e latentes facilita a sua identificação e prevenção no sentido de proteger o paciente. Os erros ativos surgem a partir da gestão. Ó, presta atenção. Enquanto os erros latentes se referem a atos inseguros. Olha só como já dá para perceber a troca, né? Ativo é ato, fez algo, tá? Então, ativo a ato e gestão seria latente, tá? Trocado, por isso tá errada. Letra D. A efetividade refere-se ao cuidado realizado de forma a evitar desperdícios quanto ao uso de equipamentos, suprimentos e energia. E aí eu trouxe aqui o conceito para você, ó. A gente tem eficácia, a gente tem eficiência e efetividade. A letra D fala de efetividade. Então, eficácia, fazer o que tem que ser feito, tá? Ser objetivo, cumprir objetivos, pensando o quê? No resultado. Eficácia, pensando no resultado, tá? A gente tem também a eficiência. Então, a eficiência, ela pensa nos recursos, tá? E aí você pensa aquela questão custo-benefício. Legal. Agora, a efetividade, que é exatamente o que está escrito aí, é uma união dos conceitos de eficiência e eficácia, tá? E ela tem como palavra-chave o impacto, tá? Então, o que aconteceu aí? Ele colocou efetividade falando de dinheiro, né? Falando de desperdício e etc. E aí seria mais ligado com a eficiência. Por isso, errado. E aí só sobra a letra E. Entre as mudanças requeridas no ambiente organizacional dos hospitais para a incorporação de uma cultura de segurança, presta muita atenção no que eu tô falando, tá? Não é blá blá blá, não. Eu tô lendo assim a certa. Então, aproveita a alternativa para ganhar a teoria, tá? Então, entre as mudanças requeridas no ambiente organizacional dos hospitais para a incorporação de uma cultura de segurança, está o quê? A recomendação de modelos de cuidado, caracterizado pelo trabalho em equipe interdependente. Olha que interessante, percebe a integração da equipe, né? Colaborativo e interprofissional, misturando as diversas categorias, ao invés de modelos baseados na excelência do desempenho individual e independente. Então, não adianta a Lígia ser uma excelente enfermeira, sendo que a enfermagem, né, do setor tal, da ala tal, sei lá, do hospital tal, que seja pensando como um todo, for ineficiente. Então, a valorização que visa, que vai gerar uma melhor qualidade e segurança para o paciente, tem a ver com a equipe toda, com a integração da equipe toda, e não com o destaque individual de um dos indivíduos, tá? Exatamente isso que está dizendo aí, a alternativa E. Portanto, vamos para 14. Volta para cá.
O Ministério da Saúde criou os NASF. Ah, NASF não tem mais NASF. Calma, não é que não tem mais NASF, não tem mais o modelo NASF, a tipologia NASF foi extinta, tá? A gente não tem mais o financiamento que vinha para aquele molde NASF, mas os profissionais continuam existindo, inclusive os gestores, eles podem contratar e moldar essas equipes de apoio à saúde da família da maneira que for necessário para aquela demanda específica, tá? Então, vai falar sobre NASF aí, tá? Então, vamos continuar lendo. Com o objetivo de apoiar a inserção da estratégia saúde da família na rede de serviços e ampliar sua abrangência, resolutividade, tudo isso falando que é um apoio, né? Territorialização, regionalização, bem como a ampliação das ações de atenção primária à saúde. Legal. Com relação aos NASF, é correto afirmar. Então, correta. Veja que essa residência ela não pede incorreta. Pelo menos até agora não apareceu nenhuma incorreta. É tudo bem na afirmativa mesmo, né? Isso é uma característica legal pra gente que está estudando. Letra A. O NASF atua utilizando como principais ferramentas, o apoio matricial, sim, clínica ampliada, projeto terapêutico, projeto de saúde do território, pactuação de apoio, tudo exatamente. Precisa estudar NASF. Dá uma olhadinha nessa portaria, mesmo que mudou a característica do financiamento, etc, para você entender os instrumentos. Os instrumentos, eles continuam existindo, tá? Então, letra A, perfeita, resuminho. Letra B. A organização dos processos de trabalho do NASF tem como foco o território sob sua responsabilidade, priorizando o atendimento direto e individualizado do usuário, prioriza a família também, tá? Não existe uma coisa prioridade em relação à outra, a família é importante, o contexto social, por isso que a letra B está incorreta. Letra C. O NASF funciona alternativamente como porta de entrada. NASF não é porta de entrada, NASF é uma equipe de apoio, NASF não é nem um serviço aberto, inclusive, tá? Errada também, a gente tem a letra A já como correta, tá? Por que eu não tô anotando a resposta certa com caneta? Porque eu tô olhando numa tela que não me permite. A minha mesa digitalizadora tá em outra tela, tá? E vai ficar ruim aqui com relação a esse programa que eu tô gravando, tá? Então, por isso que eu tô fazendo oral aí. Então, tu vai gravando, vai prestando atenção e vai fazendo seu gabarito, vai estudando, tá? Pega a prova, imprime essa prova. Aqui na descrição do vídeo tem o link da prova, então imprime, tá? Veja, faça a prova, tente fazer antes, de repente, tá bom? C. O NASF funciona, onde eu tô? 14C. O NASF funciona alternativamente como porta de entrada, já vimos que não é porta de entrada e as portas de entrada estão lá no decreto 7508, né? Pode ter outras portas de entrada, tem algumas exceções ali, dependendo da condição, mas são aquelas 4 que são cobradas em prova, tá? Letra D. A equipe do NASF tem como uma de suas atribuições atuar como equipe de referência para as famílias do território. Então, a NASF é apoio, né? Então, quem é a equipe de referência é a estratégia saúde da família, tá? Então, o NASF ela é acionada pela estratégia, que é a referência. Letra E. O apoio matricial caracteriza-se pela dimensão assistencial que vai produzir ação clínica direta. Aí vem aquelas palavras que detonam as alternativas em detrimento da ação técnico-pedagógica. Então, existe essa possibilidade não, existe esse acréscimo. Existe uma ação técnico-pedagógica junto à assistencial no apoio matricial. Então, em detrimento, errado. Questão 15. Aqui. A estruturação da rede de atenção à saúde tem como objetivo superar a fragmentação da atenção e da gestão nas regiões de saúde, aperfeiçoar o funcionamento político-institucional do SUS, com vistas a assegurar ao usuário o conjunto de ações e serviços que necessita de efetividade e eficiência. Resumindo tudo isso, considerando a rede de atenção à saúde, vamos lá. Independente da estruturação da atenção primária à saúde, o aumento de gastos resulta no tratamento tardio dos agravos e dos incentivos. Não, independente, para começar, não, olha que confusão, né? Quanto mais investimento, mais resposta se tem, né? Mais investimento significa mais profissionais, mais unidades, mais estrutura. Então, aqui tá falando, independente, não interessa a estrutura, aumentou o gasto, retardou o atendimento, tá tudo errado, tá? Letra B. Os equipamentos e o conhecimento estruturado devem ser precedidos, ou seja, vir antes do foco do trabalho vivo, caracterizado por vínculo, escuta, comunicação e responsabilização pelo cuidado. Olha que interessante, aqui pega toda a tecnologia leve, né, misturado com a tecnologia dura, valoriza todos esses aspectos na funcionalidade das ações propostas. Perfeito, tá? Letra C.
Na rede de atenção às urgências e emergências, a atenção primária à saúde também cumpre o papel de coordenação dos fluxos e contrafluxos da rede. Eu achei muito engraçada essa alternativa, porque o jeito que ela está escrito parece estar certa, porque ela faz esse papel, né? A atenção primária, ela está sempre ali, fazendo esse papel de vínculo eterno, de guia, de referência e contra-referência, mas olha a pegadinha. Na rede de atenção à saúde, às urgências e emergências, a atenção primária à saúde também cumpre um papel, como se outra faceta também cumprisse esse papel, como se ela fosse um adicional. Ela é o papel, tá? Por isso tá errado, mas realmente é uma grande pegadinha aqui, tá? Letra D. O modelo de atenção preconizado pelo SUS é centrado no atendimento à demanda espontânea e na agudização às condições crônicas. Não, a agudização, não, né? O foco, na verdade, é centrado sempre na prevenção e promoção, prevenção de agravos e promoção da saúde. Ou pensando na urgência e emergência, a gente poderia colocar como foco, poderia até ser agudização, mas condições agudas naturais, ou agudização das crônicas. Mas a ideia do SUS é trabalhar com a prevenção, tá? Sem prejuízo das ações assistenciais. Lembra dessa frase? Pois é. Letra E, a economia de escala é um dos fundamentos da rede, caracteriza-se pelo aumento dos custos. Opa, economia, olha a palavra, economia. Economia de escala aumenta custo? Não, a ideia da economia de escala é reduzir custos. Portanto, errada também. Como eu vou fazer esta questão sem escrever? Acabei de me tocar disso, eu vou ditar para você, tá? Vamos lá. Durante um atendimento, o médico prescreveu ao paciente uma dose de ataque de fenitoína 1.250 mg. O que é isso? O gato caiu de algum lugar. O que é isso? É o que eu quero. Fenitoína 1.250 mg. Tá, eu tenho isso em mãos? Claro que não, né? Senão não teria questão. Na unidade, há disponível ampolas de 5 ml a fenitoína 5%. O que é 5%? 5% quer dizer em gramas em 100 ml. Então, 5 gramas em 100 ml. Entendeu? Sempre, tá? Então, aí no caso é 5, poderia ser 200, enfim. Fenitoína, 5%. Então, 5 gramas, do lado, regra de 3, tá? 100, de cento, né? Não é por cento? 100 ml. Embaixo de grama, eu vou colocar o meu X. Embaixo de ml, eu vou colocar o volume dessa ampola, 5 ml. De novo, como é que eu vou montar essa regra de 3? 5 gramas por 100 ml, primeira linha da regra de 3. Segunda linha, eu tenho ali 5 ml, então embaixo do 100 ml eu coloco 5 e ponho o meu X ali embaixo do volume grama. Faço a regra de 3, isso vai dar 0,25 gramas, tá? Só que a gente tá falando em ampolas, né? Então, olha só, eu encontrei 0,25 gramas. Olha lá em cima o que eu quero em gramas? Não, eu quero em miligramas. Então, 1.250 miligramas, para transformar para gramas, né? Eu preciso trazer a vírgula para cá, tirando do milho e trazendo para gramas. Isso dá 1,25. Eu ando 3 casas, porque miligramas é 1.000 gramas. Então, se eu quero transformar em grama, eu vou para trás com a vírgula. 3 casas. Põe a vírgula entre o 5 e o 0, depois entre o 2 e o 5 e até que eu chego no 1,25, tá? 1,25 gramas. Eu quero 1,25 gramas. E eu encontrei que nessa ampola tem 0,25 gramas. Então, eu divido um pelo outro e eu vou encontrar quantas ampolas, tá? O que eu quero, 1,25, embaixo, o que eu encontrei. 0,25 e essa conta, essa fração, essa divisão vai chegar ao número 5, ou seja, eu preciso de 5 ampolas essas que tem 0,25 gramas para chegar a 1,25 que está lá no enunciado, que é a mesma coisa de 1.250 miligramas. Se você anotar certinho o que eu tô te falando, passo a passo, montar sua regra de 3, você chega na mesma resposta. Grande desafio sem a caneta aqui, mas se você não entender, o que você vai fazer? Tu vai lá no Instagram, @prof.ligiacarvalheiro, vai tirar uma foto dessa questão e vai me mandar, porque eu vou gravar um vídeo pra você escrevendo ela, mas eu tenho certeza que você consegue, tá? Mas pode ir lá, eu tenho certeza, mas pode ir lá, né? Mas pode ir lá mesmo, tá? Respondo com o maior carinho. 17, última de conta, né? Pra te enlouquecer. Vamos lá. O paciente tem que receber 20 unidades de insulina NPH, tá bom? Então, isso é o quê? O que eu quero, tá?
Ao iniciar o preparo, a enfermeira nota que o frasco está rotulado em 100 unidades por ml. E a seringa que eu tenho é de 1 ml, isso facilita a minha vida, tá? Então, vamos lá. Eu tenho alguma coisa e eu tenho outra apresentação. O que eu tenho? 100 unidades por ml. O que é por ml? Por 1 ml. Então, 100 unidades, tracinho da regra de 3, 1 ml, tá? Embaixo dos 100 ml, desculpa, das 100 unidades, 100 unidades por 1 ml. Embaixo das 100 unidades é quanto eu quero? 20 unidades. Em 100 eu tenho 1 ml. Em 20 unidades faz o traço X embaixo de ml, porque eu quero saber qual é o volume, tá? Ó, quantos ml de insulina deve ser administrado no paciente. Eu quero saber o volume. Fazendo a regra de 3, vou chegar em 0,2 conforme a letra A. Então, na outra questão, a gente viu a questão do percentual. Então, 5%, quer dizer, 5 gramas em 100 ml. Aqui é a correlação da insulina. Então, 100 unidades por ml. 100 unidades a cada ml inteiro. Se eu quero só 20, eu quero uma fração desse ml inteiro. Regra de 3, 0,2, letra A. Quero só ver se tu vai fazer essa conta. 18. Aqui. Cansados? Eu tô com a coluna zoada aqui, que eu tô sem apoio de costas aqui, mas vamos lá. A gente vai dividir em pelo menos 2 partes, tá? Esse vídeo, na correção inteira, pra não ficar tão pesado, senão demora 2 vidas pra subir, tá? A comunicação é um elemento fundamental nas relações humanas e um componente essencial ao cuidado, particularmente na relação do enfermeiro com o paciente em cuidados paliativos. Então, comunicação é útil em qualquer tipo de assistência, mas aqui está dando destaque nos cuidados paliativos. São habilidades essenciais ao enfermeiro no âmbito da comunicação. Veja aqui, no final não vai nem precisar dos cuidados paliativos aqui na resposta, tá? Letra A. Domínio da comunicação não verbal, interessante, né? Cuidados espirituais. Cuidados espirituais. Será que eu preciso disso para me comunicar exatamente? Olha o resto. Técnicas avançadas de curativos. Veja, eu não estou dizendo que cuidados paliativos não demandaria técnicas de curativos. Se eu fosse assim, sabe? Master top em curativos. Não é que não tenha utilidade, mas o foco da questão é a comunicação. Eu ser muito bom em curativo significa que eu me comunico bem? Não, né? Olha a letra B, errada, tá? A letra A tá errada. Domínio da comunicação interpessoal, verbal e não verbal. Interessante, né? Porque a não verbal complementa ou até, né, capta muitas coisas que a verbal jamais diria. Da escuta terapêutica, empatia e toque afetivo. Toque afetivo não é massagem, tá, gente? Toque afetivo é essa proximidade e até mesmo o toque físico quando cabível. Enfim, tem toda uma sensibilidade aí que eu tô no estudo, tá? Letra B, perfeita. Olha as outras para você ter certeza que a B tá perfeita. Escuta terapêutica, manejo da dor. Veja que tem coisas técnicas. Eu preciso saber manejar a dor para me comunicar? Não. Olha a D. Empatia, ok. Capacidade de identificação das necessidades emocionais. Poderia até ser, né? Capaz já foi esse. E espirituais do paciente. Cuidados com ostomias. Outra coisa técnica que não tem nada a ver com comunicação. Olha aí, escuta atenta e reflexiva, domínio da comunicação verbal, empatia e coleta de exames laboratoriais. O que a coleta tem a ver com a comunicação? Tá bom? Então, as outras trazem alguns termos que poderiam até se encaixar, mas a letra B é a que melhor se encaixa. E já foi mais uma folha de anotações. Nós vamos até que questão? Deixa eu ver que até que eu terminei aqui. Essa parte do vídeo nós vamos até a questão 22. Se eu não me engano, encerra na 40, tá? Nós vamos para a questão 19 agora. Vamos lá, até a 22. Aguenta firme aí. Não faço a mínima ideia quanto tempo passou. Só quando eu desligar o vídeo que eu vou ver. Ah, achei aqui. 33 minutos. Tá bom. 19. Os erros associados ao uso terapêutico de medicamentos podem ser classificados como erros de prescrição, de dispensação ou de administração. Cadê? Achei. Podem ser considerados itens de segurança para administração segura de medicamentos pela enfermagem. Então, o que traz seguranças à administração de medicamentos na enfermagem? Aqui eu tô meio contra esse gabarito, mas enfim, né? Ó, letra A. Preparar a medicação em um ambiente limpo, seguro, ok? Antecedido da adequada higiene das mãos, técnicas assépticas, ok? Utilizar as regras dos 5 certos, como droga certa, dose certa, paciente certo, horário certo e via certa. Qual o problema daqui? O problema, que eu discordo do gabarito, mas estou te trazendo qual é o gabarito correto e recomendado aí pela banca, é porque 5 certo já passou. Veja que essa prova é do ano passado, né? Hoje nós estamos aqui, tá gravando esse vídeo aqui em setembro de 2021, essa prova do ano passado.
que acontece? Hoje a gente tem o próprio Corém, ele já faz um tempo que ele publicou um documento falando dos 9 certos. A gente tem algumas referências que falam até de 11 certos, outras poucas aí um pouco menos profissionais aí, a 13 certos, 5 certos já foi, né? Foi considerada como correta. Poderia interpretar como pelo menos essas 5 certas? Poderia, mas não sei se foi cabível o recurso aí, né? Se eu fosse aluno e tivesse errado, eu ia enfiar um recurso aí com certeza, utilizando, por exemplo, o documento do Corém São Paulo que fala dos 9 certos, né? Para tentar derrubar a questão. Só um minuto. Voltando, a pausa foi porque a perua das crianças chegou. Mas enfim, vamos lá. Agora a gente vai para a letra B, tá? Então a letra A é a correta, apesar que aqui, ó, só dá para entender como correta sendo assim minimamente os 5 certos, como nós comentamos. Letra B. Seguir sem questionar a prescrição médica. Pronto, já deu um soco na minha cara aqui com essa frase, né? Então quer dizer, se ele prescreve lá uma administração de insulina completamente insegura, errada, eu não vou questionar? Errada, né? Letra C. Assegurar que a administração seja realizada no máximo 1 hora antes ou 1 hora depois do horário aprazado. Esse intervalo está muito grande, né? Concorda? Uma coisa é atrasar 10 minutos, entre 10 e 15 minutos, porque tem a questão de vários quartos, vários no mesmo horário, próximos daquilo, enfim. Agora 1 hora antes, 1 hora depois está super fora. Mas olha só depois, né? Administrar medicamento semelhante ao prescrito na ausência do correto. Também não, né? Letra D. Estar atento para medicamentos com nomes semelhantes para evitar erros. Nunca administrar medicamentos de alta vigilância em catéter venoso periférico. Então, medicamentos de alta vigilância. Eu coloquei alguns exemplos, né? Então, alguns agonistas adrenérgicos, alguns analgésicos, no caso opioides, né? EV e tal. Anestésicos gerais, antiarrítmicos, hipoglicemiantes, sempre vai ser EV? Para começar, não. E se for EV, sempre em periférico? Sim, alguns são em periférico, então tá errado, né? E letra E, administrar o medicamento mesmo contra a vontade do paciente. Aí não, né, gente? Aí direito de escolha do paciente foi abortado aqui. Questão número 20. Então, a gente permanece com a letra A na 19, tá? O paciente com catéter venoso central tem risco aumentado de infecção de corrente sanguínea associada à via intravenosa. Quais itens devem fazer parte da prescrição do paciente que tem esse tipo de acesso? Vamos lá. Utilizar, preciso tossir, luvas estéreis, gorro. Para começar, o procedimento é estéreo, né? Ou, enfim, é utilizado ali um kit curativo, muitas vezes, para realizar esse curativo, quando falando em curativo, né? Para que não haja contaminação. Nem sempre o uso de luva estéreo é preconizado, tá? Ok. Gorro também, não necessariamente, tá? Então veja que aqui já está bagunçado. Ó, realizar curativo a cada 2 dias se tiver sujo ou solto. Então o curativo, a frequência de troca desse curativo, ela vai depender do material, tá? Então se é gás, geralmente é todos os dias. Se é um filme, geralmente é uma semana. Varia um pouco de protocolo, tá? Letra A errada. B. Utilizar luvas estéreis para instalar medicações no catéter venoso central, realizar higiene com clorexidina alcoólica nas conexões depois de cada uso. Não, a gente usar o K70 mesmo, né? Letra C. Monitorar a presença de sinais flogísticos, ou exudato na inserção do catéter venoso central. Solicitar a troca do catéter venoso central a cada 7 dias. A troca do catéter. A troca. Não, né, gente? Se estivesse falando em curativo, até podemos pensar, né? Olha a letra D, vamos chegar na correta. Realizar curativo estéreo na inserção do catéter, sempre que sujo ou solto. Opa, primeira condição, né? Ou a cada 7 dias, quando ocluído com película transparente. Que aí, geralmente, aquele curativo já mais plastificado, 7 dias é a maioria das recomendações hospitalares, tá? Se fosse com gás, né, que não é muito recomendado, geralmente é diário, tá? Mas o filme é utilizado, né, porque tem visibilidade, tem maior segurança, menos manipulação e etc. Monitorar a presença de sinais flogísticos ou exudato na inserção do catéter venoso central. Perfeito. Letra D, tá? Letra D é a resposta. A letra E chega a ser engraçado. Proteger o sítio de inserção do catéter com plástico ou pano úmido durante o banho. Jesus amado, né? Pra que eu vou proteger durante o banho para não molhar se eu tô tacando um pano úmido? Me fala. Pois é, vamos para a questão 21. Beleza, vamos lá. O genograma... Vou gravar um vídeo sobre genograma e ecomapa, tá? Para fazer um resumão mais legal para vocês. Porque aquele genograma é aquela ferramenta, né? Que usa símbolo, código, tal coisa é mulher, tal coisa é homem, tal coisa é morte, aborto, casamento, separação. Tem aqueles símbolos? Pois é. O genograma é um diagrama do grupo familiar, onde uma árvore que representa a sua estrutura interna.
O ecomapa, gente, ele tem mais a ver com as relações, tá? O genograma é a representação familiar. Então, a próxima questão é sobre ecomapa, mas só para você não confundir. São consideradas informações essenciais presentes no genograma. Olha só, o genograma ele é feito para a pessoa X, né? Essa pessoa X, né? Então, vamos supor que vai fazer o seu genograma. Você é chamado de pessoa índice. Então, é um símbolo importante ali no seu genograma. E aí, eu preciso saber quem são esses membros da família. Isso é o coração do genograma, tá? Então, colocar os membros da família. São casados, não são casados? Qual é a idade? Qual é o sexo, tá? A ordem do nascimento desses filhos. Quem morreu, quem não morreu. Isso é o coração do genograma, tá? Isso tá na letra E, exatamente. Olha as outras alternativas. Vamos começar lá da letra A. Pessoa índice, ok. Membros da família importantes para o paciente. Não, membros da família existentes. Quer dizer, que se essa pessoa índice tem 5 irmãos, ela acha que 2 é importante, 3 não existe? Não, tá? B, paciente índice, seus casamentos e separações, nascimento dos filhos, óbitos, núcleo familiar, contendo 2 gerações. A recomendação do genograma é para 3 gerações, tá? Não 2, portanto, errado. C, paciente índice, membros da família nuclear, com nomes de idade, sexo, relacionamento, casamento, nascimento com filhos, mudanças de cidades, nada de mudanças de cidades, tá? D, família índice é paciente índice, já cagou aí, né? Indicação de nome, idade, sexo dos falecidos, doenças da família, também não entra doenças, tá? Então, a gente tem letra E como o coração do genograma. E, por fim, para terminar esse vídeo, questão 22, para terminar a parte 1 desse vídeo, tá? Farei outras partes também. O 22, ele vai falar de ecomapa. Ecomapa fala muito de relação, né, de ligação entre os membros, de relação entre as coisas sociais que envolvem essa família. Então, se a ligação ela é mais forte, a ligação é mais fraca, qual que é a qualidade dessa relação? Então, o ecomapa, geralmente ele é utilizado junto com o genograma, tá? Mas ele tem esse outro aspecto. Vamos lá achar a resposta correta. Tá perguntando o objetivo do ecomapa. Letra A. Construir, junto à família nuclear, o atual funcionamento familiar, seu contexto ambiental, excluindo somente os relacionamentos dos membros da família com sistemas mais amplos e natureza desses vínculos. Não é para excluir, é para colocar o que é, tá? O que interessa. Não tem nada de excluir o que se tem sistema mais amplo, não tem nada a ver, tá? Letra B, representar os relacionamentos dos membros da família com os sistemas mais amplos. Ó, isso é importante, tá? Na letra A tá excluindo, com pessoas, órgãos, instituições, tá? Inclui trabalho, etc, igreja, tá? Tudo isso. Indicar a natureza dos vínculos efetivos existentes, que podem ser fortes, tênues, estressantes. Estressantes tem a ver com a qualidade. Certinho, letra B, tá? Na aula que eu vou dar, no vídeo que eu vou gravar sobre genograma e ecomapa, eu vou colocar as figuras para você. Mas quando eu faço um vínculo, vamos supor, me representando com a igreja, esse vínculo, o desenho, ele pode ser mais forte, mais fraco. E a representação visual, gráfica, ela determina essa intensidade, tá? Tem um símbolo que vai identificar se ele é estressante, é interessante. Letra C. Então, a gente já encontrou a letra B, tá? Resposta correta. Letra C, esboçar a estrutura familiar interna, colocando os membros da família em séries horizontais, que significam linhagens de gerações. Então, as gerações, elas não são no horizonte, né? Seriam nas linhas verticais, uma abaixo da outra. Só que isso daí tem a ver, essa estrutura tem a ver com o genograma, não com o ecomapa, tá? Letra D. Representar o diagrama do grupo familiar com informações na forma de gráficos convencionais, genéticos, genealógicos, incluindo sempre 3 gerações, também genograma. Construir a árvore familiar representando sua estrutura interna, incluindo símbolos para representar os membros da família e o seu núcleo, também genograma, tá? Então, portanto, letra B. E finalizamos essa parte 2, para o vídeo não ficar infinito, tá? Espero que vocês tenham um bom proveito, que vocês façam essas e muitas outras provas, tá? Pode indicar para mim se você tiver interesse numa prova X ou num subtema X, tem que ser subtema, tá? Para eu conseguir te atender. Então, por exemplo, te interessa a saúde da mulher ou saúde da criança, tá? Mas esse tema é muito amplo, tá? O que dentro de saúde da criança você tá se enroscando? Me escreve lá no Insta. Comenta abaixo desse vídeo também, prof.Lígia Carvalheiro, tanto lá no Insta quanto aqui, e aí eu consigo guiar o conteúdo para realmente te ajudar. Tudo bem? Então, fique atenta, parte 2 saindo por aí desse vídeo. Um grande abraço para você. Até mais.